Meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, meus companheiros, uma boa noite a todas, a todos, com votos de muita paz, sobretudo com desejo enorme de reencontrá-los, de podermos nos abraçarmos, de a gente poder fazer aquela festa que a gente sempre faz nos nossos encontros, nas nossas confraternizações, nas nossas reuniões doutrinárias, ao vivo, com as pessoas ali presentes, conversando, trocando ideias, interagindo, tirando dúvidas, esclarecendo dúvidas. Nós aprendemos uns com os outros. Sejam todos bem-vindos a 2021. 2021. Parecia muito distante, parecia algo muito longe quando nós estávamos, para a geração que tem 60, 50 anos, futurístico. Como será 2021? Como nos alcançará esse ano de 2021? Vos falo, então, hoje, no dia 1º de janeiro de 2021, no momento em que o nosso planeta vive um período de enorme efervescência, de saculejos, de uma ordem que impõe uma espécie de sofrimento coletivo, mas também que estabelece uma série de desafios. No ano que passou, ontem, nós vamos nos recordar com tristeza do número de desencarnes que ocorreram por conta da pandemia, do Covid-19. E essa tristeza impôs uma espécie de, por entre todos nós, uma nuvem que trouxe medo, insegurança, um conjunto de incertezas, né? Uma suspensão dos projetos coletivos, do nosso ideário, dos nossos sonhos, de nossas utopias. Então, vamos conversar sobre o quê no primeiro dia de janeiro de 2021? Sobre o que conversaríamos nesse ambiente de tanta tristeza, de tanto sofrimento, de tanta agonia, por assim dizer? Então, as pessoas com as quais eu convivo e que me fazem um bem enorme na casa espírita, sugeriram falarmos de um tema que motivasse, que despertasse, que revelasse para as pessoas um farol de esperança, né? De luz, né? Para que a gente tenha certeza que sempre essa máxima prevalece: depois da tempestade vem a bonança, e depois da dor, o aprendizado, a dor como instrumento pedagógico, a dor como instrumento divino que nos faz transformar. Eita! Quanta notícia ruim, quanta coisa triste, quantos desencarnes, quantos desmandos, né? Desgovernos, desmantelos, quantos equívocos nós, a humanidade, cometemos. Esse tempo é um tempo por nós esperados, aguardados. É um tempo que nós falávamos lá nos anos 70 da tão sonhada Era de Aquários, ou que o velho Raulzito, Raul Santos Seixas, o baiano de Quenguenhem, que dizia: para lá são 40 horas de mula ou 2 horas de trem. Raul Seixas falava dessa nova éon, essa nova era que chegaria. A doutrina dos espíritos, a nossa doutrina espírita, sempre professou a ideia da nova era. É a doutrina da nova era, porque compreende essas pessoas adeptas dos nossos postulados espírita, como os trabalhadores da última hora, aqueles que ouviram Jesus, estiveram com Jesus, caminharam com Jesus, viveram com Jesus, foram apresentados a Jesus, o Cristo de Deus, mas em algum momento dessas existências e experiências derrapou na curva, deixou de seguir, tropeçou, fez outras escolhas, e a ameaça de Mamon, em detrimento da escolha espiritual, prevaleceu e predominou, e fomos ficando para trás por conta de outros interesses e outra força
que nos atraía e nos mantinha como uma espécie de espíritos oponentes, resistentes a esse progresso espiritual. Esses trabalhadores de última hora estão encarnados agora. É um momento especial, ímpar. Eu diria que é um privilégio vivermos, estarmos encarnados, reencarnados nesse tempo, que será objeto de estudo, que será objeto cuja história vai avaliar o que ocorreu com esse conjunto de fatores e coisas em todos os campos da ciência, do pensamento, da filosofia, do que o homem produz no seu intelecto, do que o homem produz como criatura humana que é posta em xeque. Depois de tanto egoísmo, depois de tanta demonstração de força, de qual a maior potência econômica, qual a maior potência política, depois de apregoado uma espécie de individualismo com o culto ao indivíduo que deve ser melhor do que o outro, prevalecer, sobreviver e prosperar, ainda que os outros fiquem para trás, como uma espécie de política que gerou um egoísmo, e nós deixamos de sair de um campo da coletividade e do colaboracionismo, do cooperativismo, onde todos se juntam para salvarem todos, e parece que o planeta vive uma experiência diferente do indivíduo prevalecer. Eu preciso prevalecer. Eu sou o melhor. Os outdoors nas cidades cheias de propaganda das escolas que dizem ser as melhores, que projetam os melhores alunos e fazem deles os melhores profissionais. As empresas, nos quadros, nos seus murais, escolhem o colaborador do mês, da semana, o melhor, o que triunfou. A necessidade de ser bom, de prevalecer e de ser melhor, trabalhou na nossa mente algo que acabou nos castigando, que é a ideia que para ser melhor, eu preciso fazer com que o outro seja pior que eu. Saiu, então, desenvolvemos essa síndrome egoísta, essa síndrome egocêntrica, essa síndrome que aguçou ainda mais o orgulho. O melhor do indivíduo também caminhou como melhor para os povos, para alguns segmentos da comunidade, que diz assim, como se os héteros fossem melhores do que os que optam pelas relações homoafetivas. Os brancos são melhores do que os pretos. Aí, meus amigos, nós fomos experimentando essas diferenças e a valorização das diferenças acabou nos levando a essa condição de sofrimento e de dor. Essa é uma opinião que se reproduziu no ambiente coletivo. Falando isso para dizer que a pandemia, quando vem para nos impor uma verdade. E a verdade de que a sentença crística que está presente em nós é que somos todos iguais. A sentença da nossa doutrina dos espíritos, que desde a primeira edição de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, anunciava: somos espíritos criados simples e ignorantes, destinados a progredir sem cessar. Progredir sem cessar. A pandemia veio mostrar isso, que aquele que deveria ser o maior de todos não se revelou tão seguro e tão forte assim, posto que esse vírus venceu as muralhas da China, grande potência econômica e militar do nosso tempo. Esse vírus demonstrou para os Estados Unidos da América, com a sua arrogância de prevalecer e dominar sobre outros povos e outras culturas e impor o seu imperialismo econômico, político e social, de que eles também não estavam acima de tudo e de todos. Esse vírus reuniu a Europa por inteiro para traçar diretrizes comuns e coletivas. Esse vírus assombrou a América. E esse vírus
castigou por demais o povo brasileiro, alcançando a cifra nesses dias de quase 200 mil óbitos, desencarnes, por conta do vírus do Covid-19. Pois a pandemia vem como um ajuste de Deus, dando um recado. Não podemos ser mais assim. E eu disse em outros momentos, o ano passado, que quando sairmos de nossas casas, quando nos destrancarmos, quando a gente for tirar a máscara que estamos usando, essa máscara vai revelar um sorriso. E ao abrir a porta de casa para que os amigos entrem, adentrem e nós saiamos para visitá-los também, como fui outrora, também nasce um novo mundo. Porque abrindo a nossa casa, sejamos nós capazes de abrir os nossos corações, sobretudo de abrir as nossas mentes, para compreendermos o que nos ocorre e o que ocorre com os outros. Daí pensei em Jesus, porque Jesus é uma promessa de vida e a doutrina espírita é, por excelência, uma promessa de vida. A doutrina espírita é vida na sua essência, é a doutrina que matou a morte. A doutrina da vida é a doutrina espírita, porque nos explica que a vida é o que permanece, a vida é o que interessa, a vida é o nosso plano de existir. Somos hoje reencarnados no planeta Terra, resultado de nossa aquisição intelecto-moral que fizemos em outras experiências e sucedemos da nossa última experiência no plano espiritual. Para lá retornaremos, para então nos reelaborarmos e vivenciarmos novas e outras experiências. Aí aquela frase de Jesus que diz: eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida plenamente. Que todos tenham vida plenamente. Depois de tanta tristeza, aceitei o desafio de abordar esse tema. A alegria de viver. A alegria de viver é o nosso tema hoje, porque ela trata da vida e do propósito da vida. Ela trata nos chamando para uma reflexão individual, mas coletiva, nos nossos grupos, nos nossos núcleos, entre os nossos familiares, entre os nossos primeiros amigos, entre aqueles que têm algum comprometimento para conosco, e de nós, de si para consigo, desenvolver essa consciência cósmica do existir, essa consciência do eu espírito, pensar como espírito, agir como espírito, tomar decisões como espírito. Você age como espírito? Que todos tenham vida plenamente. Quando diz plenamente, não há limites, não há barreira, não está circunscrito, delimitado. A palavra plena é abundância, enorme o que se enxerga. Se a nossa vida é plena, nós devemos então nos estacionar no momento da dor. Nós devemos então parar no momento da dor e do sofrimento e valorizar a tristeza. Valorizar a tristeza como uma condição de nossa vida que nos foi imposta. Toda dor é um desafio para que nós entramos e saiamos melhores. Por isso eu quero começar dizendo que vou falar daqui em diante desse tema, a alegria de viver. Tem muito a ver com um livro que me foi presenteado, trazido para mim através de meu irmão, escrito por um homem que é um espírito evoluído, eu assim o considero, e acho que a maioria de nós espíritas e outras crenças, outras religiões, que é o Papa Francisco. Ele escreve esse livro aqui, ó. Vamos sonhar junto o caminho para um futuro melhor. Vamos sonhar juntos um caminho para um futuro melhor. Nesse livro, o Papa Francisco faz uma análise da crise. Ele vai dizer, então, que a crise é sempre um movimento em que Deus nos impõe para que nós saiamos dela. E o que é que a crise tem de particular, de peculiar? É que ninguém sai de uma crise do jeito que entrou. Ninguém sai de uma crise do jeito que a crise o encontrou.
Ninguém fica do mesmo jeito. A crise nos modifica, a crise nos impulsiona. E se a gente for analisar muito rapidamente o que aconteceu com essa crise, em todos os campos do que a gente concebe como modus operandi do comportamento humano, já há mudanças que permanecerão entre nós. Uma delas é essa ferramenta, que é a tecnologia de permitir que façamos palestras, conversas, conferências, reuniões, encontros, assembleias, por esse mecanismo cibernético, tecnológico, e a nossa palavra chega até vocês. A revolução cibernética chegou para ficar e a pandemia impôs essa mudança. Quer ver outra coisa? O modo de produção capitalista que criou o home office ou teletrabalho. Maximizou os deliveries, a entrega em casa. Reelaborou a educação, a nossa relação com as crianças. Impôs aos pais um convívio com os filhos que eles não tinham, e quando tinham, eram por pouco tempo no período de férias. Mostrou para os pais o quanto desafiador é, nesse mundo, e sobretudo nesse país, ser professor, com as limitações da escola pública, com as limitações que os pais que passaram pela escola pública têm, os trancos e barrancos, fomos fazendo ajustes, tentando sobreviver, acompanhar o trabalho, acompanhar a educação das crianças, desejar ir ao cinema e não poder, suspender aquela festa. A bodas de casamento, que seria 35 anos festejado, não foi possível. A celebração do Natal em família, com todos juntos, não é possível. O Réveillon, em que nos encontrávamos nas praias, nas margens dos rios, nas grandes salas das famílias reunidas, com a família, com amigos e agregados, não foi possível. Saímos da aglomeração que reunia para um clamor, que é possível promover união sem esse contato físico. É possível desenvolver afeto. Então, o Papa Francisco vai falar dessa crise. E ele vai falar de uma coisa que é muito comum entre nós, os espíritas, que vivemos. Quando eu comecei a nossa conversa, começava dizendo que nós vivemos esse grande momento que é a nova éon, a nova era. Todo espírita estudioso sabe que a Terra é um mundo de provas e expiações, e que a promessa de Jesus é que os mansos herdariam a Terra. Aqueles que tivessem fé, disciplina e vivenciassem as suas palavras, vivessem o seu evangelho, conquistariam uma aquisição de progresso que justificaria sua permanência aqui. Daí aquela frase, Pai na terra aos homens de boa vontade. Essa transição planetária que a gente chama passagem do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, o Papa Francisco vai chamar de a hora da verdade. Ele, ainda no prólogo, faz um comentário sobre isso, dizendo que vê esse momento como a hora da verdade. E faz lembrar uma frase que Jesus teria dito para Pedro, que está escrito em Lucas, capítulo 22, versículo 31. Jesus diz a Pedro, Satanás quer peneirar você como trigo. Então, entrar em crise implica, desta forma, ser peneirado. Está vendo como tem um link com o que nós pensamos na doutrina espírita? Ser peneirado. Peneirado significa ser escolhido, ou sofrer os saculejos que a peneira causa, provoca, estabelece em todos nós, para que a gente possa, então, sendo amolados nesse saculejo, a gente passar no crivo dessa peneira. É o momento em que tantos os nossos parâmetros, como nossas formas de pensar, são sacudidos, as nossas prioridades, os nossos estilos de vida são postos em questão. Diria então que nós cruzamos um limiar. Que limiar é esse? Seja por decisão própria, de nossa natureza, seja por necessidade, porque há crises, como aqui estamos atravessando, que nós não podemos evitar. Está naquela oração atribuída a São Tomás de Aquino.
concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Então, a pergunta que se faz e que é provocada nesse caso é: de que maneira vai sair dessa crise? De que maneira vamos sair dessa crise? A regra básica: nunca se sai igual de uma crise. Como se caso nós passamos por ela, sairemos melhor ou pior, mas nunca, jamais sairemos igual. Nós estamos vivenciando, então, um momento de provação. De provação. E o mundo é um mundo de provas. A Bíblia fala de atravessar o fogo para descrever tais provações, como o forno prova o vaso do oleiro. Eclesiástico, capítulo 27, versículo 5. A vida nos põe à prova. A vida nos põe à prova e é assim que crescemos. Na provação da vida, você acaba então revelando o seu próprio coração. Coração, sentimento. Pois é, meus amigos. E nesse revelado coração, vai revelar a sua solidez, a sua misericórdia, a sua grandeza ou a sua mesquinhez. Os tempos normais são como situações sociais formais. E a gente já escutou que mar calmo não forma bons marinheiros. A pessoa nunca mostra o que é de verdade em tempos mortais. Em tempos normais, a pessoa nunca mostra o que é de verdade. Essa rotina é uma espécie de cumprimento do porvir, do que tem que ser, do socialmente e politicamente correto. Então, quando vem a crise, chama a gente para um desafio. E aí, sorrir, dizer o correto e sair da situação sem mostrar o que é da realidade. Mas quando a pessoa passa por uma crise, vai acontecer coisas opostas ao que a normalidade nos impõe. Porque está colocado diante de nós a possibilidade de fazer escolhas. Escolher. E ao fazer essas escolhas nossas, aí sim o nosso coração é revelado. Quando o coração da pessoa é posto à prova, elas tomam consciência do que as estavam prendendo, do que as estavam mantendo ali. Agora, o coração é tudo que deve falar, é tudo que deve dizer, é tudo que deve orientar o que você é, o que você juntou, o que você conseguiu ser e não o que você conseguiu ter. Por isso, Jesus nos ensinou a amar, a sentir, a vivenciar o seu evangelho. Quando o coração das pessoas é posto à prova, todos nós tomamos consciência de que nós estamos aprendendo. Aprendendo só, mas aprendemos junto. Sentimos a presença de Deus, da espiritualidade superior, que responde ao nosso clamor, ao clamor de todo o povo. Esse encontro espiritual ocorre e nos apresenta uma possibilidade de um futuro novo. Daí a ideia de a máxima de Jesus prevalecer e a ideia de chamar a comunidade, toda a comunidade cristã, espíritas, para esse conceito da alegria. A alegria de viver. Alegria porque nós estamos, se estamos escutando uns aos outros, sobrevivemos a essa peneira até o dia de hoje. Algum propósito Deus tem para conosco. Algum objetivo, alguma missão, algum fazer está sendo apresentado para nós. Meus amigos e minhas amigas, em momentos de crise é possível ver o bom. É possível ver o bom e é possível ver o mal. As pessoas mostram-se como elas são. Por isso você vai ver na rua muita gente preocupada em proteger o outro, em usar máscara, apressados, ansiosos com a ideia da vacina, e outros gritando, não queremos vacina, queremos cloroquina, e outros esnobando
a pandemia e tantos outros, e outros escalando uma espécie de uma fé que é manipulada, sem entender a razão, avesso à ciência, inimigo da verdade mundial que opera, ideologizando a discussão da saúde pública. Alguns de nós dedicam tempo a servir aos necessitados, enquanto outros se enriquecem à custa dos demais. A crise mostra isso, mostra o que nós somos. Alguns vão ao encontro dos outros de formas novas e criativas, buscando aqueles cordões de solidariedade, buscando socorrer, buscando atender, buscando entender quais são essas necessidades, sem se afastarem do próprio lar, sem precisar sair de casa. Ao passo que outros vão se refugiar atrás de uma couraça protetora, cujo o coração mostra quem é. O Papa Francisco vai dizer lá no prólogo ainda desse livro, que vou ler do jeito que está. Não são apenas indivíduos que estão em provação. Não são apenas indivíduos que estão em provação, mas povos inteiros. Pensemos nos governos que têm de tomar decisões no meio desta pandemia. Pensemos nos governos que têm que tomar decisões no meio desta pandemia. O que é mais importante? Cuidar das pessoas ou fazer com que a economia não pare? Por que eu estou tendo essa discussão e alguns podem pensar, poxa, é um processo político do que está se pretendendo falar numa doutrinária espírita? Sim, mas político do ponto de vista científico, do comportamento, daquilo que as leis morais nos impõem como as leis sociais, as nossas relações sociais. Porque nos chama a atenção para que devemos cuidar das pessoas ou as sacrificarmos no altar de uma bolsa de valores? Quem deve ser salvo? A economia ou as pessoas? Mamon ou o princípio espiritual do existir? Nós interrompemos grandes engrenagens que geram riquezas conscientes de que as pessoas sofrerão, muito embora sejam impedidas de salvar as suas vidas. Numa crise como essa, existe sempre o impulso de recuarmos, voltar para trás. Não adianta desse jeito, toda a vida foi assim. Desde que eu me entendo de gente e que o mundo é desse jeito e não anda para outro canto, é claro que, por vezes, a retirada tática é uma maneira política lícita de atuar. A Bíblia vai narrar isso no livro de Reis, quando diz, volte para as suas tendas, Israel. Reis, capítulo 12, versículo 16. Mas há situações nas quais isso não é só não lícito, né? Como nem sequer chega a ser humano, e uma delas é tão propalada, tão difundida na nossa doutrina espírita, que é a passagem do bom samaritano, onde Jesus, formulando essa parábola, nos coloca da fuga do levita e do sacerdote, que preferiu vazar pelo outro lado e deixou o samaritano em sofrimento. O que nós vamos fazer com essas pessoas que se encontram em sofrimento? O que nós vamos fazer com os pobres excluídos? Com os miseráveis atingidos pela pandemia? Que estão sofrendo não só pela enfermidade, mas como consequência do que essa enfermidade impôs ao coletivo e eles sentem no indivíduo. Ao enfrentar uma crise, os nossos funcionalismos são abalados e têm de ser revistos e corrigidos. Para nós, então, ressurgirmos da crise como pessoas melhores, como espíritos melhores. Uma crise exige sempre que todo mundo, todo o nosso ser esteja presente. Não é possível nos retirar, recuar os nossos velhos papéis e estilos de vida. Não é hora de recuar, é hora de avançar. Não é hora de entrar nessa crise existencial de para que eu existo, porque isso acontece comigo, porque só comigo isso acontece, porque isso ou aquilo me atingiu. É hora de pensar o que eu posso fazer, o que eu consigo fazer nessa crise. Essa ideia de entender a vida como um dom pleno
de Jesus, o Cristo de Deus, é para nós muito importante e fundamental, porque senão, do contrário, a nossa doutrina não tem sentido. Então nós podemos nos perguntar, e agora, o que é que eu devo fazer? Qual seria então o meu lugar nesse futuro, Gilberto Santana? E como eu posso tornar esse futuro possível? O futuro da regeneração, hein? O futuro do mundo novo, da nova éon. Como é que eu posso tornar? Descentrar e transcender, não são minhas palavras. São conceitos do Papa Francisco nesse livro que lhes recomendei e que de um dia para o outro influenciou demais a minha abordagem, que faria para vocês, sobre esse núcleo do que eu devo professar de alegria. E as pessoas sempre me chamam para falar quando tem minha alegria, porque me considero alegre, motivado, energizado. E descentrar e transcender são as palavras de ordem que o Papa Francisco traz para a nossa reflexão. Então, nós podemos ver no que você está centrado e descentre. No que é que você está centrado? Você está centrado no plano material, de acumular mais bens, ou você está centrado na sua renovação espiritual? Você está preocupado com o seu crescimento e desenvolvimento econômico, ou lhe preocupa mais o seu desenvolvimento e progresso espiritual, sua reforma íntima, o fato de você se tornar melhor? A missão é abrir as portas e as janelas e ir além. Devemos nos lembrar sempre do que foi dito, que nós ficamos presos em nossas casas e também presos nas nossas formas de agir. Nós devemos evitar a tentação de nos centrarmos apenas em nós mesmos. Por isso falei no início da conversa dessa ideia do individualismo, do eu em primeiro lugar, eu tenho que me salvar. Aqui, a crise nos impõe um resgate coletivo. Uma crise que nos obriga a nos movimentar. Mas é possível se mover sem ir a lugar nenhum. E a quarentena mostrou isso. Muitos de nós saímos de nossas casas ou apartamento para comprar o essencial de nossa vida, sem ir para lá, né? Ou dar uma volta ao bairro para esticar as pernas, mas depois voltamos para onde estávamos, como um turista que passou a semana fora de casa. E depois passamos e entendemos a fazermos tudo isso de dentro de nossas casas. Viver não é sofrer. Existirmos, a que será que se destina? Se o destino é o progresso espiritual, como podemos associar progresso à ideia tão somente de sofrimento e de dor? O progresso é algo que, quando você atinge um outro nível, quando você evolui, a consequência de quem alcançou a evolução, um crescimento, uma mudança de estágio, é a sensação de bem-estar, de ter sido útil, de ter conseguido, de ter conquistado. E que situação é essa? É situação de alegria. Por isso você fica feliz e você fica alegre quando você passa de ano, ainda lá nos primeiros anos da escola primária. Por isso você fica feliz quando você entra na universidade, porque você foi aprovado no Enem. Por isso você fica feliz quando vem um outro desafio e você passou lá no mestrado. E depois outro desafio imposto, você passou no doutorado. Se a gente fizer uma analogia disso para as nossas vidas, entenderemos que ela está impondo, através dos sofrimentos coletivos, esse tipo de desafio para nós, e que nós devemos mudar de classe. A palavra mudar de classe está ligada ao fato de merecermos frequentar o outro mundo, a outra classe. Sair dessa classe que reúne os alunos do mundo de provas e expiação para a classe do mundo de regeneração. E nos melhorando e sofrendo menos. Não é um recado para sermos alegres? Para estarmos felizes? Imagina um mundo que tenha menos egoísmo. Imagina um mundo que tenha menos orgulho. Imagina um mundo em que os homens já têm em si um dom, uma vontade, um desejo de fazer o bem. Em que consiste a alegria dos bons espíritos? Fazer o bem.
Imagine um mundo que os homens são conscientes dos seus erros, de suas imperfeições. Imagine um mundo que o homem tem consciência que ele é um espírito em desenvolvimento que está sujeito ao progresso espiritual a partir das suas escolhas do seu livre-arbítrio. E que esse livre-arbítrio será melhor usado, ele fará melhor uso do livre-arbítrio se ele melhor conhecer a lei de Deus. E que essa lei de Deus será por ele melhor cumprida, se for por ele melhor compreendida e melhor sentida. Imagine um mundo que você aprenda que amar a Deus é ver Deus nas pessoas. E quando se vê Deus nas pessoas, ninguém se magoa, ninguém se fere, ninguém domina, ninguém maltrata, ninguém mais violenta. Ninguém se professa melhor do que o outro. Agora somos todos filhos de Deus. Imagine esse mundo. Esse mundo nós estamos construindo. Hoje, 1º de janeiro de 2021, a vida lhe faz um convite. É você que vai operar essas mudanças. Alegria de viver. Gratidão por estar aqui. Gratidão. Erguer os olhos aos céus e dizer, Senhor, eu estou aqui, o Senhor me deu dom, eu estou vivo, eu estou reencarnado. Eu tenho mais um dia para responder essas questões que são a minha prova existencial que o Senhor me deu, os meus desafios, a reconciliação com os meus familiares, o meu progresso profissional e o relacionamento que eu tenho com meus colegas de trabalho, a minha vida em sociedade, como morador desse bairro, dessa rua, do que eu posso fazer para ela ser melhor, o que eu posso fazer para melhorar a vida dos meus filhos, dos meus irmãos, dos meus amigos. A alegria de viver consiste em experimentar esse momento como um dom e uma dádiva, de que você deve experienciar, e de que quando passar esse período, esse vento forte, uma brisa serena e tranquila trará a sensação de segurança, de tranquilidade, para nos proporcionar nova reflexão. Alegria de viver, para chamar àquele tempo que Jesus, ao pé do monte, nos advertiu, para que é que nós existimos. Quando reuniu todos nós e nós parecíamos estarmos entristecidos, taciturnos, sem compreender para que vivemos. E Jesus, além de ter dito antes, eu vim para que todos tenham vida e todos tenham vida plenamente. Ele diz, vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Tire o sabor do sal. Para que é que ele serve? Só para pisar. Vós sois incorruptível. Sendo nós o sal da terra, somos o que apetece, o que dá sabor a Deus, o que agrada a Deus. E nós não entendemos. E Jesus convocando essa alegria em nós, essa alegria que Ele quer de nós, Ele diz, vós sois a luz do mundo. A luz do mundo. Ninguém é luz entristecido. Ninguém é luz de olhos fechados, cabeça baixa, recolhido no quarto, trancado, quieto, sem interagir com os outros. Brilha a vossa luz. Saia. Abra seu coração. Deixe a potência das virtudes conquistadas, da solidariedade, da caridade, da paciência, do socorro às outras almas, se apresentar por você. Para provar que nós estamos destinados a sermos alegres e a alegria é um grande desafio, Jesus ainda vai além nesse mesmo dia, nesse mesmo sermão do monte, diz: vós sois deuses, vós sois deuses, podereis fazer tudo isso e muito mais. E eu não poderia deixar de concluir sem essa reflexão do vós sois deuses, dito em Jesus no seu evangelho, mas afirmado no princípio da Gênese, quando está escrito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Seria a imagem e semelhança de Deus algo triste? Revoltante? Revoltado? A imagem e semelhança de Deus é alegre, contente, uma satisfação de estar, pelo menos nós agora, sujeitos à prova. Ainda estamos na sala de aula. O papel e a caneta estão com você. Os desafios estão aqui.
e aqui no seu coração. Você ainda está respondendo a essas questões e novas questões lhe serão apresentadas. E você está convocado para mudar de série. Seja a alegria do mundo. Brilhe a vossa luz. Transborde essa força que você tem dentro de você. Peça a Deus que os seus olhos ensinem aos outros a enxergar o colorido da vida, para aquelas pessoas que enxergam a vida ainda em preto e branco, meio cinzento, que não conseguem distinguir esse mundo maravilhoso que nosso Senhor Jesus Cristo nos proporcionou. Que seja a sua palavra confortadora, alentadora, sobretudo para encantar aqueles ouvidos que se encontram em sofrimento, necessitados de uma palavra que possa levantar o cristão de uma cama, de um processo depressivo, da depressão e da tristeza. Sejam seus braços os braços do abraço e da construção da caridade. Sejam suas pernas o meio pelo qual você caminhe para socorrer os que se encontrem em aflição. Sejam seus ouvidos acolhedores para compreender a dor do outro e não ficar valorizando somente a sua. Seja a sua mente guardiã de tudo que é bom, belo, sagrado, bonito, bacana, legal. Jogue fora tudo que não presta no seu campo mental. Jogue fora ideias, imagens, coisas ruins que lhe prende numa espécie de rosca que aluiu e não permite que você consiga evoluir, caminhar, percorrer o caminho dessa rosca que é a vida. Meus amigos e minhas amigas, a doutrina espírita tem razão. Fora da caridade não há salvação. E a caridade é o amor materializado. E caridade só combina com alegria. Caridade não combina com tristeza. Renascer, que é um princípio da nossa doutrina, só combina com alegria. Reforma íntima só combina com alegria. Progresso espiritual só combina com alegria. Amai os vossos inimigos só combina com alegria. Perdão das ofensas só combina com alegria. Indulgência com as imperfeições alheias só combina com alegria. Cadê? Por que razão nós devemos sermos ou estarmos tristes? Mas nós devemos respeitar a tristeza. Respeitar a tristeza nossa e a tristeza dos outros. Não estou fazendo aqui apologia à alegria, dizendo que a gente tem que ter um sorriso bobalhão a qualquer custo. A gente tem que respeitar a tristeza, valorizar ela, mas encontrar na tristeza e na dor um momento em que a prova nos é imposta para nos tirar daquele lugar e nos levar para outro lugar. A doutrina espírita matou a morte. Ela sentencia que nós somos seres imortais. Somos todos filhos de Deus. E seremos amanhã, tão logo, co-criadores, colaboradores de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus Pai Todo-Poderoso, que conhece a cada um de nós e, por conseguinte, as nossas imperfeições, ajude-nos a superá-las. Que 2021, esse ano que queremos novo, nos convide a nos tornarmos novo. Que um novo homem, uma nova mulher nasça em você, com novos desafios, novas experiências, novas dores, novas flores e novos sorrisos. Amigos e amigas, muita luz e muita paz, e que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, seja por nós, hoje, agora e sempre. Uma boa noite a todas e a todos, muita paz.